Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Há um tempo atrás, nós estamos falando aqui de 2013, né? Saía aí uma nota em toda a imprensa comentando sobre uma proposta de lei que tramitava lá no Congresso Nacional e que discutia a quantidade, o quantitativo de alunos máximo em sala de aula. Olha, pessoal, eu estou acompanhando aqui, é o projeto de lei 4731 de 2012. Nós estamos falando aqui, portanto, mais de 10 anos que esse projeto anda tramitando lá no Congresso Nacional, que prova que o interesse, né, dos políticos, o interesse da classe, vamos dizer assim, política em relação à educação. Alguns temas, eles demoram muito para passar por votações e discussões, e somente em 2021 esse projeto de lei importante, né, porque fala do quantitativo máximo de alunos em sala de aula, ele passa por uma comissão importante lá no Congresso Nacional. Mas aí essa comissão, ela é de 2021. Então veja bem que nós temos um lapso temporal aqui absurdo, gigantesco quando o assunto é educação. Mas é tudo moroso mesmo, né, Tancredo? Não deveria ser, porque hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a situação dos trabalhadores, professores em todo o nosso país e muito especialmente, eu quero chamar aqui a observação nesse momento, em relação ao estado de Minas Gerais. Para isso eu vou apresentar daqui a pouquinho uma charge, pessoal, e que ilustra bem o tema desse vídeo aqui. Por isso é importante você fazer a sua inscrição no canal da Educação, deixar, claro, um comentário e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Afinal de contas, o assunto aqui é saúde mental dos professores em relação a essa situação absurda, esse descaso que o Estado tem, que o poder público tem com o professor. Olha, pessoal, acompanha essa charge aqui, que olha para vocês verem aqui, nós temos essa informação importantíssima aqui, que é do Correio Brasiliense, na cidade Distrito Federal, e essa charge de Caio Gomes, ela vai dizer muito, pessoal, muito do que anda acontecendo na educação. Olha aí um tema importante aí para redação, né? Para concursos. Então presta atenção nessa charge, porque ela diz respeito a isso. É como se a sociedade ela tivesse sempre culpabilizando o professor pela situação da educação. E por outro lado, o professor ali sendo bombardeado, né? Poderemos fazer essa interpretação, você interpreta da maneira que achar mais conveniente aí, mas é um ato de violência que acontece com o professor, e isso em todo o Brasil, tá, pessoal? Por isso que eu quero destacar essa charge aqui para todos vocês, porque é um assunto importante e que eu queria trazer aqui à discussão. Olha, pessoal, em 2013, nós tivemos uma proposta lá no Congresso Nacional que ela fixava o número máximo de estudantes por turma. Presta atenção nessa informação, porque ela é importante. Nós estamos falando de 21 de fevereiro de 2013. Né, pessoal? A Câmara analisava um projeto que fixava o número máximo de alunos por turma na pré-escola e também nos ensinos fundamental e médio. De acordo com a proposta de lei, a de número 4731/2012 do Senado, o número máximo de alunos por turma não poderia exceder a 25 em relação à pré-escola e nos 2 anos iniciais do ensino fundamental. E também a 35 alunos nos anos subsequentes, aí nós vamos falando do ensino fundamental, né, pessoal? E também no ensino médio, ensino fundamental anos finais e ensino médio. Então teríamos 25 alunos de um lado, 35 no máximo, levando em consideração outras questões, como por exemplo, o quantitativo de alunos aí em sala de aula, levando em consideração o espaço também da sala de aula, que esse número poderia ser reduzido a depender do espaço físico, mas isso tudo é a apresentação desse projeto de lei que tramita, né, pessoal, lá no Congresso Nacional, sai aí do Senado, portanto, um tema importante para a educação. Em 2021, a comissão aprovava o projeto, né, que limitava esse número de alunos em sala de aula. Então, nós tínhamos aí a regra dos 25 alunos, desde que mudaria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e 35 para os demais segmentos. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, né, um projeto de lei 2012, pessoal. Veja bem, nós estamos falando agora no ano de 2021, veja bem, 21/10/2021, e somente em 2021 nós teríamos a aprovação na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.
esse projeto de lei de número 4731 de 2012, que tratava no Senado sobre um limite máximo de alunos em sala de aula, como eu mesmo coloquei aqui para todos vocês, e que faria alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Olha, embora os estudos realizados até o momento eles sejam inconclusivos sobre a relação entre tamanho dos agrupamentos e o desempenho acadêmico, é também verdade que turmas menores são frequentemente vistas como benéficas porque possibilitam aos professores oferecerem um atendimento mais individualizado aos alunos, mais atento às suas necessidades específicas no processo de aprendizagem. Na época, nós tínhamos aí a Alice Portugal, que ela que era relatora e que deu aí esse parecer importante, né, sobre esse importante projeto de lei. Além disso, né, facilitam, segundo ela, a manutenção da disciplina em sala de aula, um aspecto que tem sido causa de grande estresse para os professores e influenciam as oportunidades de aprendizagem para todos os alunos, completava ela aqui na sua apresentação. No Brasil, pessoal, há diferenças consideráveis no número de alunos por sala de aula em cada região, né? Se nós tomarmos apenas o ensino médio, por exemplo, ofertado em redes públicas, nós temos uma variação de 27,1 por turma na região sul a 33,3 alunos por turma na região nordeste. Nós estamos falando de um projeto de lei de 2000, pessoal, portanto 2012, mas que somente em 2021 passaria por essa importante discussão aí. Vocês acabaram de ver a charge. Essa charge, ela é, na verdade, um resumo do que vou apresentar aqui. E aí, como eu mesmo disse, nós temos aí muitas conclusões a se tirar aí a partir dessa imagem, né, que nós estamos percebendo aí. Mas o mais importante aqui discutir com todos vocês, pessoal, é que essa situação, ela é muito séria. Ela é muito séria e que traz aqui o canal de educação para essa discussão, convidando por todos vocês, porque nós tivemos recentemente, lá no Distrito Federal, importante deixar isso claro para todos vocês, uma pesquisa, e eu até gostaria de sugerir que Minas Gerais também fizesse um estudo. Alô, alô, deputados, né, da Assembleia Legislativa que cuidam da educação, alô, alô, presidente da Assembleia Legislativa Tadeu, né, alô, alô, deputada Beatriz Cerqueira, que preside a Comissão de Educação. Precisávamos de ter em Minas Gerais um estudo sobre a situação da saúde dos nossos professores. Nós estávamos até pouco tempo discutindo sobre a questão do IPSENG, é verdade, que anda caótica, mas, por outro lado, há muitos anos não vejo uma pesquisa que trata sobre a saúde mental, sobre a saúde física, sobre a saúde dos professores da rede, o quantitativo de LTS, né? E o que o poder público tem feito ou está fazendo para resolver esse problema, porque não fosse somente a questão do pagamento do piso, essas dificuldades que nós temos, leis ajuizadas pelo governo atual, nós ainda temos que lidar com salas de aula lotadas, né, pessoal, com mais de 25 alunos nos anos iniciais, com mais de 35 alunos nos anos finais, e taca aluno em sala de aula, porque a lógica é essa, quanto mais, é isso aí. Então, pessoal, é importante estar trazendo essa informação, embora seja do Distrito Federal, mas eu acredito que ela seja um retrato do que anda acontecendo em todo o Brasil. E em função desse problema de saúde mental enfrentado pela Polícia Civil, em Minas Gerais nós tivemos um caso recente aí, né, de um estresse que aconteceu, um problema seríssimo, vou falar estresse, mas não falo outra palavra, né, mas uma situação gravíssima que aconteceu e que também foi pauta na Assembleia Legislativa de discussões. E lá no Distrito Federal, nós tivemos uma reportagem que alertava para esses problemas de saúde mental na segurança pública. E essa sobrecarga de trabalho causada pelo baixo efetivo foi apontada como um dos principais motivos para o adoecimento. Olha, pessoal, nas aulas, né, nas salas de aula, os desafios eles não são diferentes. Prova disso é que 3.568 professores da rede pública do Distrito Federal foram afastados por transtornos mentais e comportamentais. Nós estamos falando de 2022, pessoal. Recente, segundo informações da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, Subsaúde. Atenção, Minas Gerais, nós temos aí, eu queria saber se nós temos aí,
uma subsecretaria, porque tem subsecretaria para tudo, né? Para todo tipo de cobrança. Mas nós temos uma subsecretaria para cuidar desses assuntos de saúde no trabalho em Minas Gerais? Tá aí a ideia, né, e uma sugestão aqui do canal de educação, porque precisa de pensar a saúde dos professores, a saúde da educação, de um ponto de vista estratégico, de um ponto de vista técnico, pessoal, e criar políticas públicas nesse sentido, tá? De tentar diminuir ou minimizar ao máximo os problemas decorrentes de saúde. Você que é professor que está assistindo o vídeo nesse momento, se não quiser se identificar, não tem problema, mas eu gostaria que você colocasse agora nos comentários quais são os piores, os grandes, os graves problemas da educação em Minas Gerais e que tem afetado a sua saúde mental, pessoal. Eu já citei um no início aqui do vídeo, quando eu venho tratando sobre a inércia, sobre essa parasita, vamos dizer assim, que é o processo legislativo, quando o assunto refere-se à educação. Eu estava falando agora de uma lei de 2012 que tratava sobre quantitativo de alunos em sala de aula e que somente em 2021 nós tivemos aí um regramento, né? Pelo menos passou por um parecer, e que tudo se espera uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vou ter que acompanhar, vou monitorar. Sei que em Minas Gerais nós temos aí a regra dos 25, mas não é regra, pode ter mais, o que mostra que a legislação não está sendo cumprida nesse sentido. E também nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, mais de 35 alunos, muito mais do que 35 alunos em sala de aula. Se eu estiver falando alguma coisa que não é verdade, coloca nos comentários aqui que eu refaço aqui a minha fala. Mas eu tenho certeza que em Minas Gerais nós temos salas de aulas com mais de 35 alunos nos anos finais e com mais de 35 alunos no ensino médio. Coloca nos comentários, eu quero saber quantos alunos você está trabalhando hoje, agora. Sou professor da rede estadual, não precisa de colocar o nome da escola, mas coloca quantos alunos tem na sala de aula. Tá, pessoal? E, por favor, vamos medir a sala de aula e colocar se tem sentido 1 metro quadrado por aluno, um aluno por metro quadrado, e saber quantos metros é aquela sala, porque nós temos uma lei que está sendo pautada no Congresso Nacional e que trata sobre o quantitativo de alunos, e é importante discutir isso aí. Mas voltando ao assunto, nós temos aí uma subsecretaria de Segurança de Saúde do Trabalho, que ao que parece não tem em Minas Gerais, vinculada ao governo do Distrito Federal. Em 2023, até o mês de novembro, pessoal, 3.158 educadores apresentaram atestado por problemas psicológicos, ainda que nem sempre relacionados ao exercício do magistério. Olha, pessoal, a subsecretária de Gestão de Pessoas, Ana Paula Aguiar, da Secretaria de Educação, destacou que o professor, quando lida com o estudante, ele lida também com a sociedade, pessoal. Olha aí, olha aí. Vamos voltar na charge aqui, porque é importante a gente apresentar esse dado para todos vocês. Ela que está do lado aí, olha aí, pessoal. Olha a charge aí, acompanhe comigo aí. Pois é, pessoal, então é muito importante que nós façamos essa discussão aqui no canal de educação, tratando sobre essa matéria que é a saúde mental dos nossos servidores, dos nossos trabalhadores, pessoal. Nós temos mais de 200 mil servidores. Nós não estamos falando só de professor não, tá, pessoal? ATB, ASB, né, que lida com situações de violência constante e todo tipo de assédio. É importante deixar claro isso para vocês. O Estado tem intensificado muito essas políticas de assédio, mas no tocante à questão da saúde mental é preciso entender o que está sendo feito. O Estado precisa, então, uma audiência na Assembleia Legislativa tratando sobre a saúde mental, importantíssimo, um tema que deve ser destacado aí do canal de educação para todos vocês. E nós temos uma fala aqui que é a seguinte: o aluno leva a realidade da família e da sua comunidade para a sala de aula e o professor vive junto com aquelas vidas, pessoal. Não é um profissional que analisa um processo e despacha. Ele vê a evolução de uma vida e isso pode gerar uma satisfação de impulsionar alguém, mas em alguns casos resulta também em insatisfação, analisa aqui. Entre os transtornos mais comuns estão 2 aí que eu destaco para vocês na tela nesse momento, que é a depressão e também a ansiedade, pessoal. No entanto, a gestora pondera que o adoecimento mental, ele não se restringe ao exercício da docência, dado que toda a sociedade tem manifestado problemas desse tipo, em vista, por exemplo, das consequências do período aí pós-pandemia. Se houvesse relação apenas com a docência, não estaríamos assistindo ao adoecimento grave dos profissionais da segurança e da saúde. Não é justo imputar à educação
um problema que está na sociedade, reforçou, frisando que o número de profissionais afastados por questões emocionais não chega a 10% do efetivo total da pasta, que são cerca de 50 mil servidores ativos. Esses atestados, eles podem ir de 3 dias ao processo de readaptação, quando o professor é afastado definitivamente da sala de aula e passa a exercer outra atividade pedagógica. Por isso que eu estou dizendo para vocês que é muito importante que o Estado de Minas Gerais, que a Assembleia Legislativa de Minas, tá, pessoal, que o poder público possa fazer uma pesquisa em relação à situação de adoecimento da categoria, da educação, da segurança pública, da saúde, porque não é fácil também trabalhar dentro dessas unidades de saúde com todo tipo de pressão. Nós temos aqui alguns relatos, pessoal, que eu vou, claro, não vou identificar aqui a pessoa, apesar de que aqui na matéria está com o nome científico, né, de situações de adoecimento, e resultou, por exemplo, algumas situações como crise de pânico, aquela síndrome de burnout. Olha, pessoal, situações seríssimas que nós temos enfrentados aí em toda a rede, em todo o país. Nós tínhamos aí muitos problemas comportamentais, histórico de violência também na comunidade, isso também refletia bastante aí, tá, pessoal? A questão da droga, do tráfico de drogas ao redor da instituição de ensino é outro problema grave, né, pessoal? Nós temos aqui, inclusive, algumas situações em que professores tiraram licença em função desse adoecimento, pessoal. Porque você lida com um aluno ali que está vivendo uma situação muito complicada na região e, claro, essa situação gera aí para o professor um desgaste muito grande. Nós temos aqui alguns relatos que falam de situações que aconteceram fora da escola, em decorrência de notas que foram dadas para alunos e que refletiram em atos de violência aí. Nós não vamos ficar comentando sobre violência, porque a gente sabe que tudo passa pelo sucateamento das estruturas físicas da escola e também da desvalorização salarial, tá, pessoal? Afinal de contas, nós também temos que bater nessa tecla que é muito importante. Olha, a psicóloga e doutora em educação, Simone Lavorato, ela afirma que para minimizar o número de afastamentos e transtornos mentais, deve-se considerar atitudes preventivas em vez de interventivas. Se for feito um trabalho anterior ao afastamento com esse profissional, a gente vai conseguir evitar muitos desses afastamentos, porque depois que o transtorno já se instaurou, não tem mais o que fazer, a não ser afastar esse profissional e fazer um tratamento. Ela está alertando aqui. Como alternativa, ela elenca reuniões mensais com psicólogos para discutir e poder desabafar. Olha, a rede estadual de ensino mal tem professor, mal tem profissional de psicologia para atender. Imagina agora essa situação. Inclusive, com esse concurso que aconteceu, nós já tivemos demandadas de servidores aí. Eu tenho como provar, porque eu estou dizendo aqui em relação à assistente social, liguei recentemente aí para a secretaria para tratar desse assunto. Pouquíssimos assistentes sociais, alguns saíram para as outras redes, e é o que está acontecendo na educação, inclusive na docência. Uma demandada de trabalhadores que vão para outras redes com o objetivo, claro, né, pessoal, de receber o pagamento integral do piso salarial profissional. Ganham um pouco, é verdade, não são valorizados, e fica o Estado aí com essa tese, né, pregando aí sofás em sala de aula, sofás em sala de aula não, sofás em sala de professores, sofás em ambientes aí dos professores, escaninhos novos, utensílios, tudo é importante, claro que é, obviamente, mas não resolve o problema da saúde mental dos trabalhadores. Olha, pessoal, um dos transtornos mais recorrentes aqui, que foi citado aqui pelo canal da Educação, é sempre burnout, né? Ela não acontece do dia para a noite, ela é gradativa, a pessoa vai adormecendo aos poucos, e é importante dizer que chega a um ponto de exaustão emocional. Conseguir ser funcional demanda um trabalho preventivo visando evitar que o adoecimento aconteça. Eu vou citar um caso para vocês, né, pessoal, de servidores que às vezes estão vivendo esse problema, começam a trabalhar na rede, já trabalham por alguns anos, e aí vai dando aquela ansiedade na pessoa, talvez seja a própria sintoma da síndrome, né? Que é a pessoa, quando ela já está próxima, chega num domingo à noite, por exemplo, sabendo que vai levantar, que vai ter que ir para a escola, já começa a ter todos aqueles problemas emocionais, e vocês não têm noção tanto que isso atrapalha, viu, pessoal, o desenvolvimento do professor. Então, quer falar em qualidade do ensino, quer falar em aprendizagem do aluno, tem que tratar essa questão fundamental.
Isso é um problema de saúde pública, pessoal, fundamental, emergencial, que precisa ser discutido através de uma subsecretaria, no mínimo, pessoal. No mínimo, uma subsecretaria para tratar dessa situação. Então, eu gostaria de sugerir mais uma vez aqui a presidente da Comissão da Educação, a sugerir aos sindicatos, a sugerir às entidades governamentais que façam estudos a respeito da saúde mental dos professores da rede, né? Podem tratar sobre esse assunto, porque nós temos aqui um caso que foi apresentado do Distrito Federal e que reflete, quem sabe, a realidade de todo o país. E muito especialmente, como o Canal de Educação de Minas Gerais, a situação dos trabalhadores em Minas. Então, o pessoal precisa realmente fazer essa discussão e trazer para o Estado, né, pessoal, políticas públicas para minimizar essa situação. Acabar não vai acabar, mas minimizar para cuidar do servidor. Assessor, quando a gente fala em ajustamento funcional, muitos desses ajustamentos funcionais, eles dão em decorrência disso. Inclusive, precisa saber ter o número de ajustamentos e como está sendo tratada a questão do ajustamento funcional no estado de Minas Gerais. Eu gostaria de pedir agora, nesse momento, se vocês toparem aqui, pessoal, no canal de Educação, escrever quais são os principais problemas. Eu acabei de falar no início do vídeo e gostaria muito que vocês, se não quiser, coloque as iniciais do nome, não coloca nome nenhum, mas escreve aí nos comentários qual que é a situação de adoecimento, qual que é a sua situação, se você está com pânico, se você está vivendo essa síndrome de burnout, se você está passando por uma situação como essa. É muito importante que nós tenhamos em Minas Gerais uma política de mediação de conflitos, uma política de tolerância, uma política que priorize, pessoal, uma comunicação não violenta e clara, a cultura da paz. É importante estar discutindo isso para vocês aqui nesse momento, porque é um assunto muito sério. Inclusive, lá tem um guia de valorização da vida. Esse guia ele visa promover debates e reflexões com os profissionais de educação acerca de questões emergentes e que têm íntima relação com a escola. A ideia do documento é orientar os profissionais para além de uma ótica remediativa e punitiva, visando refletir de que forma é possível trabalhar no cotidiano da escola de maneira preventiva, alinhando propostas de ações que contribuam para a formação e para o desenvolvimento integral dos estudantes, famílias e também a comunidade escolar, pessoal. É importante tratar sobre esse assunto, porque afinal de contas é a questão da saúde mental dos trabalhadores, pessoal. Lá nós estamos discutindo, inclusive, essa questão da duração dos afastamentos das salas de aula, que dependendo de perícia médica, né, eles costumam ficar afastados aí 3 dias ou meses, às vezes, meses afastados, e algumas situações em que leva a um chamado ajustamento funcional. Lá comenta-se que a educação não possui psicólogo clínico, apenas psicólogo para fazer atendimento pedagógico, por isso há o encaminhamento, tá, pessoal, para o setor responsável aqui. Eu estou voltando aqui ao texto, porque afinal de contas nós temos que encerrar deixando essa charge aí para vocês, e perguntando, claro, né, qual que é o seu pensamento, qual que é a sua perspectiva em relação à educação no estado de Minas Gerais, quando o assunto é saúde mental. Então aqui nós fizemos algumas ponderações, claro que eu trouxe um tema aqui à luz do que anda acontecendo no Distrito Federal, mas como eu mesmo disse, acho que reflete bem a situação da educação em todo o país. A ideia do vídeo aqui é tratar sobre a questão da quantidade de alunos em sala de aula. Afinal de contas, existe uma relação entre quantidade de alunos em sala de aula com a saúde mental dos profissionais? Responde aí, coloca nos comentários, a gente vai participando aqui. E sugestão, audiência na Assembleia Legislativa, discussões promovidas aí pelo sindicato, pelos trabalhadores da educação ou pelo governo de Minas, sobre a saúde mental. Uma terceira ideia, uma subsecretaria para cuidar de assuntos relacionados à doença mental, né? A saúde mental, não só dos servidores, também alunos, por que não, pessoal? Fica aí a dica. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz, refletindo aí um pouco essa charge para todos vocês. E que Deus te abençoe.